Imagine viver uma vida em que você não precisa se justificar o tempo todo. Uma vida em que você não sente ansiedade ao recusar um convite que não deseja aceitar. Uma vida em que você não se sente egoísta por colocar suas necessidades em primeiro lugar. Uma vida em que a palavra não deixa de ser um motivo de culpa e se transforma em uma ferramenta de liberdade. Muitas pessoas passam anos dizendo sim para os outros e não para si mesmas. Aceitam responsabilidades que não querem assumir. Toleram comportamentos que as machucam. Sacrificam seu tempo, sua energia e sua paz para evitar decepcionar alguém. Mas existe um preço para tudo isso. E esse preço costuma ser a própria felicidade. Neste vídeo vamos mergulhar profundamente no poder de dizer não sem culpa. Vamos entender por que isso é tão difícil, quais são as raízes psicológicas desse comportamento e como desenvolver a coragem emocional necessária para estabelecer limites saudáveis. Capítulo 1. Por que temos tanto medo de dizer não? Desde a infância aprendemos algo muito importante. Ser aceito significa sobreviver. Nossos ancestrais dependiam do grupo para permanecerem vivos. Ser rejeitado representava perigo. Nosso cérebro ainda carrega muitos desses mecanismos. Por isso, quando dizemos não para alguém, frequentemente sentimos uma espécie de ameaça emocional. Tememos ser julgados. Tememos ser rejeitados. Tememos parecer egoístas. Tememos perder o amor e a aprovação das pessoas. O problema é que, quando esse medo passa a controlar nossas decisões, deixamos de viver nossa própria vida. Passamos a viver segundo as expectativas dos outros. E isso gera um profundo sentimento de vazio. Porque no fundo sabemos que estamos nos abandonando. Capítulo 2. O preço de dizer sim para tudo. Existe uma ilusão muito comum. A ideia de que agradar todo mundo nos tornará mais felizes. Mas acontece exatamente o contrário. Quanto mais você tenta agradar todos, mais distante fica de si mesma. Pessoas que não conseguem dizer não frequentemente enfrentam ansiedade, exaustão emocional, baixa autoestima, ressentimento, sobrecarga mental, perda de identidade. Porque cada sim dado contra a própria vontade cria uma pequena ferida emocional. No começo parece insignificante. Mas com o passar do tempo essas feridas se acumulam. Até que a pessoa percebe que está vivendo para todos, menos para si. Capítulo 3. O que Carl Jung ensinava sobre a autenticidade. Carl Jung acreditava que um dos maiores objetivos da vida humana é tornar-se quem realmente somos. Esse processo foi chamado por ele de individuação. A individuação exige coragem. Porque significa abandonar máscaras. Significa deixar de desempenhar papéis apenas para agradar os outros. Significa aceitar que nem todos irão gostar de você. E tudo bem. Quando você vive apenas para obter aprovação, está sacrificando sua autenticidade. E toda vez que sacrifica sua autenticidade, perde um pouco de sua força interior. Dizer não é uma forma de proteger sua identidade. É uma maneira de afirmar: eu existo. Eu tenho limites. Eu tenho necessidades. Eu mereço respeito. Capítulo 4. A culpa que aparece depois do não. Muitas pessoas conseguem dizer não. Mas depois passam horas se sentindo culpadas. Talvez você conheça essa sensação. Você finalmente estabelece um limite. Mas logo começam os pensamentos. E se eu fui rude? E se a pessoa ficou chateada? E se eu decepcionei alguém? Esses pensamentos costumam surgir porque fomos condicionados a acreditar que nosso valor depende do quanto agradamos os outros. Mas essa crença é perigosa. Seu valor não depende da sua capacidade de se sacrificar. Seu valor existe independentemente disso. A culpa nem sempre significa que você fez algo errado. Muitas vezes significa apenas que você está fazendo algo diferente. Capítulo 5. Você não é responsável pelas emoções de todo mundo. Essa é uma das lições mais libertadoras que alguém pode aprender. Você é responsável pelas suas ações. Mas não pelas reações emocionais de todas as pessoas. Você pode ser gentil, respeitosa, educada, empática. E ainda assim alguém pode ficar chateado. Isso faz parte da vida. Maturidade emocional significa aceitar que nem sempre será possível agradar todos. E não é sua obrigação tentar. Capítulo 6. Como identificar quando você deve dizer não. Existem alguns sinais importantes. Quando você sente peso ao aceitar algo. Quando sente obrigação em vez de vontade. Quando percebe que está ignorando suas próprias necessidades. Quando sente ressentimento. Quando está fazendo algo apenas por medo da rejeição. Esses sinais costumam indicar que um limite precisa ser estabelecido. Seu corpo frequentemente percebe antes da sua mente. Por isso é importante aprender a escutá-lo. Capítulo 7. O medo de desagradar. Muitas pessoas confundem bondade com submissão. Mas são coisas completamente diferentes. Bondade é uma escolha. Submissão é uma prisão. Uma pessoa bondosa ajuda porque deseja. Uma pessoa submissa ajuda porque tem medo de dizer não. A diferença parece pequena. Mas muda completamente a qualidade da experiência. Quando você ajuda por medo, acumula ressentimento.
Quando ajuda por escolha, sente satisfação. Capítulo 8 Como dizer não de forma elegante. Você não precisa ser agressiva, nem rude, nem fria. Você pode simplesmente dizer: obrigado pelo convite, mas não poderei participar. Neste momento não consigo assumir isso. Vou precisar recusar. Não será possível para mim. Observe algo importante. Você não precisa apresentar uma longa defesa. Não precisa convencer ninguém. Não precisa justificar sua existência. Um limite saudável não exige uma explicação interminável. Capítulo 9 As pessoas que respeitam seus limites. Existe algo curioso. As pessoas emocionalmente maduras tendem a respeitar seus limites. Quem geralmente reage mal ao seu não costuma ser justamente quem se beneficiava da ausência desses limites. Por isso, quando você começa a estabelecer fronteiras saudáveis, algumas relações mudam. E isso pode ser desconfortável. Mas também pode ser extremamente revelador. Se existe uma mensagem que quero que você leve deste vídeo, é esta. Dizer não faz de você uma pessoa ruim. Não faz de você egoísta. Não faz de você menos amorosa. Na verdade, aprender a dizer não é uma das maiores demonstrações de respeito por si mesma. Porque quando você protege sua energia, seu não. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreva no canal. Sempre estamos postando sobre desenvolvimento pessoal, psicologia, relacionamentos e muito mais.